Bom, neste vídeo a gente vai tratar da colocação desta folha lá na traseira do Passat. Vocês estão vendo aqui que eu já marquei com uma fita. Essa linha é a linha do corte que eu fiz lá. Então, na carroceria do carro tem a chapa que vem daqui. Ela na verdade é um trecho inteiro, vem debaixo do assoalho do banco, por baixo do banco, sobe. E lá no carro a gente tem até essa linha. Eu vou cortar esta linha. E aí a gente vai ter um pedaço aqui, ó, mais ou menos de 1,5 cm, que ela é mais ou menos a largura da fita, para a gente sobrepor uma peça sobre a outra. E lá no carro, aqui nesta parte, passa uma travessa. Então a gente vai usar a travessa para juntar a peça que está no carro, essa peça e a travessa, através de pontos de solap para fazer a união dessas peças. Eu não vou fazer um cordão de solda nesse ponto aqui tudo, porque não existe essa necessidade e vai estressar bastante a chapa que está lá no carro. Depois a gente vai ter que desbastar e estressa mais ainda. A grande maioria do carro, na verdade, acredito eu que todas as partes do carro, na verdade, é feito por sistema de junção de peças através dos pontos de solap. Então não tem porquê a gente não usar esse mesmo sistema para fazer a junção dessas duas peças. Essa peça nova e a peça antiga que está lá no carro ainda. Certo? Então eu vou fazer o corte nesta linha, juntar as duas peças e começar a montar essa folha do assoalho lá na traseira do Passat. Beleza? Então eu vou cortar isso aqui e começar a ajustar. A gente vai ter que criar um degrau aqui também, da fita até esse ponto que eu vou fazer o corte aqui. Essa parte vai ter que ser rebaixada para a gente encaixar uma peça na outra. Essa peça aqui é muito grande para a gente colocar na morsa. Então como é que a gente vai fazer para fazer aquele rebaixo que eu já mostrei em outros vídeos, que eu prendo a peça na morsa e depois eu bato com alumínio para ele criar aquele rebaixo para uma peça encaixar sobre a outra. Aqui no caso a gente vai usar dois pedaços de madeira. Tem um aqui por cima e tem o outro aqui por baixo. Aí tá apertando a peça e as duas madeiras aqui, ó, estão fazendo a função da morsa. Então agora eu vou bater aqui em cima. Essa peça aqui, a parte que tem a fita crepe, ela vai descer um pouquinho, criando um rebaixo para a gente encaixar na outra peça que está lá no carro. Beleza? Então a madeira aqui vai fazer o papel da morsa. Deixa eu mostrar aqui por dentro como é que ficou. Acabamento final aqui da parte traseira. Aqui eu fiz questão de reproduzir aquelas chapinhas que fazem o fechamento aqui na lateral da junção do painel traseiro com a lateral do carro. Não tinha mais essas peças, fiz a pecinha, coloquei aqui e daqui a pouco a gente vai vedar tudo isso aqui com a vedação de carroceria. As peças que eu falei que a gente tem que trocar para conseguir aquele alinhamento da lateral que ela está mais fechada, é essas peças aqui, ó. Só que se a gente tirar essas peças para alinhar essas partes aqui em cima, no Passat TS do André, eu refiz essas duas peças que vão aqui, ó. Tem uma curva. Se a gente mexer nessas peças, vai mexer nessas daqui. Eu já sei que aqui tem algum problema, ó. Do outro lado também tem. Tá podre aqui, ó. Então a gente não pode mexer nessas partes. Na verdade, a gente não pode mexer nessa peça. Que eu tenho uma que eu usei para fazer os moldes desse pedaço aqui embaixo que a gente refez. A gente não pode mexer nessa peça, porque senão vai envolver isso daqui, vai envolver embaixo do vidro, e aí o trabalho aumenta bastante, e não é para a gente fazer nada nesse sentido agora. Certo? Então depois a gente tem que tirar essas peças fora, acertar elas, e aí a gente traz essa parte da lateral um pouquinho mais para fora, acertando com a tampa. Quando trocar essas peças, aí a gente consegue esse alinhamento aqui. Dessa parte que encaixa a borracha, que a gente chama de flange, de um lado para o outro, aqui na altura da borracha, da mola, tem que dar 1,25 m, ponto 2. Eu não tenho certeza se é esse ponto 2 ou ponto 6, eu não lembro, tá lá marcado no manual, mas o que eu tenho de cabeça é esse. 1,25 m aí, ou é ponto 2 ou é ponto 6. A tolerância máxima 2 milímetros. Então, quando a gente trocar essa peça, aí consegue fazer o alinhamento dessas partes. Mas a traseira ficou, a parte que foi contratada, foi pedido para a gente fazer, a gente montou
tá bem alinhado. E depois eu vou montar tudo para vocês verem o resultado final já com as lanternas no lugar. Mas primeiro, vamos terminar essa parte de funilaria aqui, soldagem, terminar tudo, calafetar, porque daí a gente vai dar por encerrada essa parte de funilaria do carro. O que eu estava falando a respeito do alinhamento daquela peça ali embaixo, que é essa peça aqui, ó, o reforço do painel traseiro é para a gente conseguir esse resultado aqui, ó, que o painel traseiro encosta nele e fica bem alinhado, ó. É isso daí que eu estava falando, que a gente tinha que colocar o painel traseiro no lugar, colocar a peça no lugar, verificar a medida para conseguir o alinhamento, para que a gente tivesse a junção dessa peça, que é o painel traseiro, com o reforço muito bem justo. Vocês lembram que no Passat do Rodrigo, aquela parte, o Passat prata, essa parte aqui ela foi batida para dentro, para quê? Provavelmente aqui foi soldado, e isso aqui, esse trecho ficou muito para fora. E aí eles bateram para que chegasse mais e o painel conseguisse encaixar no lugar. Esse alinhamento aqui na lateral, ó, vocês estão vendo? Junto com a lanterna. Eu não tenho uma lanterna original aqui para fazer o alinhamento. Das paralelas que a gente tem aqui, essa daqui é a que está, digamos assim, em melhores condições, a que está mais justa e mais próxima do original. E é essa que a gente vai usar ela para fazer o ajuste do alinhamento. A lateral tem que ficar assim, ó, bem rente, a lanterna quase aparecendo. Aqui pode sair um pouquinho mais para fora para ficar com esse ressalto aqui, ó, com esse espaçamento, digamos assim. Para conseguir esse alinhamento, essa parte aqui na lateral, aqui ainda vai ser soldado. Eu não soldei nada ainda. Isso aqui vai ajustar um pouco mais para ficar assim, ó, aqui na parte de baixo. Mas aqui em cima tem esse, digamos assim, se aparecer da lateral, para chegar aqui em cima e combinar com a lanterna, para conseguir esse alinhamento dessa lateral aqui, eu vou desmontar o painel traseiro para vocês verem o que eu tive que fazer para conseguir esse alinhamento, e eu vou ter que refazer uma parte interna para conseguir que os dois lados fiquem com esse alinhamento aqui. Por isso que é bem difícil fazer esse trabalho, conseguir o alinhamento de todas as peças, de todas as partes, e na maioria das vezes é montado meio que nas pressas, e aí fica meio que de qualquer jeito, beleza? Então eu vou desmontar o painel traseiro para vocês entenderem o que eu tive que fazer para conseguir a medida, para daí conseguir esse alinhamento aqui na lateral. Então é isso aqui, pessoal, que eu tive que fazer para conseguir aquele alinhamento. Eu tive que abrir essa peça aqui, ó, e pus a chave de fenda aqui no meio, só para vocês terem uma noção da quantidade de chapa que a gente precisa afastar aqui, ó. Essa quantidade aqui tem cerca de 3 a 4 milímetros mais ou menos, que essa parte da lateral tem que sair para dar aquele alinhamento que eu acabei de mostrar para vocês. Então eu tive que fazer um corte até embaixo. A princípio eu ia colocar uma chapinha aqui no meio, mas eu acho que é melhor eu fazer um outro pedaço igual a esse, com o tamanho certo, e aí eu vou fazer o corte aqui, ó. Então, como eu estava dizendo, vou colocar esse pedaço aqui, que é mais fácil eu fazer um pedaço novo, fazer a soldagem aqui, mais fácil para eu desbastar, e o trabalho fica melhor. Aí vai ficar só com um ponto de soldagem, que é a parte da emenda aqui, e os pontos aqui nas laterais. Então agora eu vou tirar esse pedaço fora, dar alguns pontos de solda, colocar aqui no lugar, colocar o painel de novo, fazer todo aquele processo de montar tudo de novo, medir de novo, para ver se está certo, e aí sim fazer a soldagem definitiva. É trabalhoso, mas se não fizer assim, não fica bom, e no final a gente não tem o resultado esperado. Bom, montar essa traseira aí deu trabalho demais, como vocês viram aí na parte passada, que eu tive que refazer algumas partes da lateral, da peça que a gente trocou aqui, ó. Aquela parte interna eu tive que abrir, fazer um pedaço maior para trazer para fora para conseguir esse alinhamento aqui, ó. Vou mostrar aqui na lateral para vocês, ó. Para conseguir esse alinhamento, ó. E esse ressaltozinho aqui fora para lanterna ficar quase rente com a lateral e ela não ficar aparecendo pro lado de fora do carro. Aqui, ó, acabamento da tampa traseira. Do Passat é assim, aberto mesmo. Não é totalmente fechado, não é bem rente aqui. Ele tem essa abertura mesmo, ó.
Aqui o alinhamento tá exatamente igual do outro lado. Só que aqui, ó, deixa eu mostrar desse lado. A tampa, ela fica para fora da lateral. Existe um desalinhamento aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar assim. Que a lateral tá mais fechada. E isso é por conta da peça que tem aqui dentro que vai ser preciso trocar. Provavelmente aconteceu alguma coisa aqui, a lateral fechou e assim ela ficou. Então eu vou... para resolver esse problema vai ser necessário trocar uma peça que vai aqui dentro para acertar. Mas daqui para cima a gente não vai mexer agora. Não é um trabalho que foi, digamos assim, agendado para a gente fazer agora. Então isso é uma coisa que vai ser feito mais para frente. Aí a gente acerta essa parte aqui. Mas a parte que eu mexi, o alinhamento aqui ficou certinho. A ponta da tampa com a parte que a gente refez, até aqui em cima tá certo. Essa ponta da tampa aqui junto com o vinco tá certo, ó. Belezinha. Aqui o alinhamento ficou muito bom. Esse ponto de solda aqui não existe no original. Eu faço esse ponto de solda aqui porque era pontilhado ali por dentro e a gente não consegue. Eu não consigo soldar ali por dentro por conta do espaço, que é bem ruim de fazer o acesso. Então eu prefiro fazer um ponto de solda aqui, e aí ele fica preso aqui, fica preso aqui e fica preso aqui embaixo. Depois, quando a gente fizer o acabamento aqui com a massa de vedação de carroceria, isso aqui nem vai aparecer. O alinhamento aqui embaixo, bom. Alinhamento aqui do painel traseiro também ficou muito bom. Agora eu vou lá mostrar o outro lado para vocês verem. Aqui é o mesmo processo. Ponta da tampa tem que combinar com o vinco. Aqui a parte que a gente mexeu, o alinhamento tá certo, mas aqui em cima também, a exemplo do outro lado, a lateral tá mais fechada e só vai ser possível mexer também, acertar isso quando trocar uma peça que vai ali por dentro. Aqui o alinhamento ficou bom. Aqui é a mesma coisa do outro lado. Os dois lados ficaram exatamente iguais. Isso é muito bom quando a gente consegue fazer esse tipo de alinhamento, consegue fazer com que as peças se encaixem certinho para que os dois lados fiquem iguais. Aqui também a parte de baixo do painel traseiro. Tudo isso aqui a gente vai calafetar daqui a pouco. Eu vou fazer só a soldagem dessa parte aqui agora, ó, dos dois lados. Soldar isso, fechar, desbastar, deixar essa parte acabada e aí a gente vai partir para a parte de calafetação da carroceria. Então a parte da traseira tá finalizada. A montagem das peças aqui na traseira tá pronta. Deu um trabalho danado, mas graças a Deus a gente conseguiu um alinhamento excelente. Esse lado aqui está pronto. Fiz a soldagem, desbastei. Não sei se vocês conseguem ver aqui ainda, ó. Um pouquinho da solda. Aqui também tem mais um pouquinho. Aqui tem um pouquinho. Aqui vocês conseguem ver ainda a marquinha da solda, mas eu já tirei bastante, tá bem alinhado. Aqui tá um pouquinho baixo ainda, mas nada que venha interferir no acabamento final da peça. Eu poderia agora ficar polindo essa peça aqui com o disco flap, que é esse disquinho aqui. Esse aqui é um disco grosso, tá? De granulação grossa. Deixa eu ver se eu acho que é a granulação dele aqui, ó. Granulação 80, é igual uma lixa 80. Então eu poderia ficar polindo essa peça com a granulação de disco flap, agora 80, depois 120 e assim por diante, até isso aqui ficar bem polido, bem bonito, com esse aspecto que está aqui embaixo, ó. E depois postar uma foto linda lá no Facebook para me exibir, mas não tem necessidade disso. Ao ponto que a gente chegou aqui já está muito bom. Eu só lixei com disco flap, depois passei uma lixa seca 80 na mão mesmo, com um bloquinho aqui flexível para lixamento, e a peça já ficou muito bem alinhada. Tem algumas ondulações? Tem algumas ondulações sim, eu não fiz uma estampa de chapa. Eu tive que rebater, eu tive que puxar, eu tive que fazer um monte de coisa, então tem pequenas ondulações sim. Eu vou tentar mostrar aqui para vocês essas pequenas ondulações. Tá vendo que tem partes que são sombreadas? Aqui tá mais escuro, aqui tá mais escuro, então isso aqui provavelmente são pequenas ondulações. Aqui você faz uma camada grossa de primer, aqui tá fundo, tá vendo? Ó? Aqui tá mais fundo,
do que as outras partes. Então tem pequenas ondulações que aqui entra o acabamento com massa para fazer a nivelação da carroceria, ou até mesmo, no caso aqui eu acho que já resolveria um bom primer PU bem aplicado, lixa, e depois se houver uma necessidade de correção, você pode fazer uma correção com uma pequena correção com massa, poliéster de novo, faz a aplicação do primer e depois você conclui o trabalho. Mas aqui, o processo certo é, a partir de agora, que a gente fez a nivelação da carroceria através do repuxo, aplicar a massa, nivelar com a massa, aplicar o primer, wash primer, primer e tinta depois, para concluir o trabalho. Mas eu estou muito satisfeito com esse resultado. Eu já fiz muitas dessas partes aqui, já troquei muitas dessas partes. Muitas delas ficaram legais, outras não ficaram tão boas, mas essa daqui é uma das que eu fiz que ficou melhor. Ficou com um resultado muito bom mesmo. E eu fiz o repuxo com essa ferramenta aqui, ó, que é um alicate bem simples, feito com uma arrebitadeira. Isso aqui é do Alessandro, ele comprou na internet. E por mais simples que ele seja, a eficácia dele no ajudar a fazer o repuxo da peça é muito boa. O nome dessa ferramenta é alicate milimétrico, e eu conheci essa ferramenta naquele canal que eu já falei uma vez, que chama Japan Sprex. Isso há pelo menos uns 6 anos atrás. Então é uma ferramenta bem antiga, já não é uma coisa nova, por mais que tenha alguns dizendo aí que é uma coisa nova, que ele que inventou, coisas desse tipo, não procede essa informação. No canal lá da Japan Sprex, eu já conheci isso aqui faz muito tempo. Então com essa ferramenta aqui, eu consegui fazer esse repuxo, que ficou muito bom mesmo. Vou tentar mostrar aqui de cima para vocês verem o alinhamento da lateral, ó. Vou tentar aqui nessa posição que fica mais fácil. Não sei se eu estou conseguindo pegar direitinho. Aqui, dessa posição eu consigo pegar melhor o alinhamento. Lá atrás está muito bom. Aqui vocês veem que tem uns pequenos rebaixos ainda, que são os pontos do alicate quando eu repuxei. Aqui dá para dar uma melhoradinha, mas se caso vocês chegarem nesse ponto, a aplicação de massa aqui é mínima e você pode fazer o trabalho tranquilamente, partindo daqui, desde que você certifique que você fez o melhor que você pôde, puxou o máximo que deu, mas pode seguir o trabalho que vai ficar muito bom, beleza? Então essa parte aqui da lateral, o reparo que a gente tinha que fazer aqui está finalizado, concluído, e eu estou bastante mesmo, muito satisfeito com esse resultado dessa lateral. Eu queria mostrar assim, mas eu não consigo, a iluminação não me ajuda a pegar o brilho para mostrar para vocês, mas tá aí o resultado final, ó. Ali dá para vocês terem uma ideia que ficou bem alinhado, bem repuxado, e se precisar de massa agora é só um pouquinho mesmo. Beleza? Esse lado aqui tá pronto, agora vamos fazer o outro lado para a gente concluir a parte de funilaria, e aí sim a gente vai fazer a calafetação das peças. Bom, a lateral aqui do lado motorista também está finalizada. Desbaste já feito. Aqui vocês conseguem ver um defeitinho, isso aqui que a massa vai cobrir, e depois fazer o acabamento dessa parte aqui para fazer o nivelamento, tirar aquelas marcas de martelo que eu mostrei no outro lado. Esse lado aqui está pronto, finalizado, pintado com tinta de zinco. Mais uma etapa concluída, e a parte de funilaria do carro, só não posso dizer que está totalmente terminada, porque a gente tem que soldar ainda a placa no lugar.
todas as partes calafetadas, por dentro, por fora. Viram as partes por dentro e por fora sem a calafetação. Agora o carro está montado, lanternas no lugar, para-choque no lugar, rodas apertadas, pronto para ir embora. Só esperando o dono vir buscar. E a gente terminou o nosso trabalho de funilaria por enquanto aqui nesse carro. O material que a gente usou foi o MaxVed capô, como eu já mostrei em outros vídeos e mostrei um pouco aqui também nesse vídeo. E tá aplicado produto seco. Eu vou mostrar um pouquinho agora do alinhamento das lanternas com a lateral. Como eu disse, aqui a abertura ficou muito boa. O Passat é aberto assim mesmo. Talvez a gente conseguisse fazer com que ele ficasse um pouquinho mais fechado, mas isso eu precisaria mexer naquela borrachinha ali dentro, ó. E não existe a necessidade de a gente fazer isso agora, porque se tiver que trocar essa peça que eu falei aqui, na parte de dentro, que eu falei no outro vídeo, vai ter que mexer em tudo isso aí de novo, e não adianta nada a gente ficar perdendo tempo regulando isso aqui, porque precisa fazer mais algumas coisas. Mas o Passat tem uma abertura bem avantajada aqui nessa parte da tampa. A lateral para a lanterna também existe um vão grande, que é esse daqui que vocês estão vendo, e é assim mesmo. Aqui está mais aberto porque a parte de baixo não tem o parafuso. Tá quebrado aqui, ó, essa lanterna é paralela, tá quebrado, então a gente não consegue um ajuste muito legal. Mas essa distância entre a lanterna e a lateral existe mesmo. Aqui o para-choque, alinhamento do para-choque, alinhamento da tampa com a lanterna aqui. Esse vão da tampa para a lanterna também é avantajado no Passat, é assim mesmo, certo? Então isso aqui, esse vão que vocês estão vendo aí de abertura com a lanterna, é assim mesmo no Passat. E aqui a ponta da tampa combina com o vinco, que é o alinhamento correto da tampa, beleza? O outro lado a mesma coisa, só para vocês verem aqui, ó, da lanterna, mesma coisa, para-choque, alinhamento aqui na linha da tampa. Então aquilo que eu consegui fazer para salvar, restaurar, reformar, no caso aqui foi uma restauração mesmo, porque a gente fez muitas peças à mão, foi o que eu consegui fazer, o que foi possível até o ponto que foi me autorizado a fazer. Eu fiz o melhor que eu pude e eu acredito que o resultado aqui foi muito bom, o trabalho ficou excelente, eu gostei bastante, principalmente o acabamento dessas partes aqui que a gente sempre troca, e o empeno é um pouco complicado porque é uma chapa grande para a gente soldar, mas no caso desse carro que a gente conseguiu um excelente acabamento. Vou tentar mostrar aqui de novo para vocês, ó, na lateral, e dá para ver que ficou um alinhamento muito bom. Mais um trabalho concluído, graças a Deus deu tudo certo e a gente conseguiu um excelente acabamento aqui em todas as peças que a gente fez, partes que a gente trocou, peças que a gente trocou, tudo ficou muito bom mesmo. Então um resultado final aqui muito bom, muito satisfatório, tanto para mim e eu acredito que também para o dono. Muito obrigado a todos vocês que acompanharam mais esse vídeo. Semana que vem a gente volta com mais um vídeo, não sei qual carro vai ser, mas eu sei que a gente tem bastante coisa ainda para mostrar para vocês. Muito obrigado a todos vocês, muito obrigado a Deus por tornar tudo isso aqui possível. Não esqueça de deixar aí o seu joinha, se inscreva no canal se você não é inscrito, e até semana que vem, com a graça de Deus, se tudo der certo, para a gente mostrar mais um carro aqui no nosso canal, até o Anselmo Revan, que se trata de restaurações de carros antigos. Um grande abraço a todos vocês e até semana que vem, se Deus quiser.